Lourdes aqui de volta e a nossa aula agora é de ciências, tá certo? E nós vamos falar sobre som e vibração. E a tia não podia deixar de começar a aula sem cantar, né? Porque existem ritmos que são harmoniosos e são ritmos que não são harmoniosos. A tia vai tentar cantar no ritmo harmonioso, certo? Então vamos lá, não poderia deixar de começar sem uma música, tá certo? Vamos ver. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria ao Senhor. Se eu fosse um urso polar com a minha barriga, eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria ao Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou o que sou. Tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim eu vou cantar. Se Deus me fez assim, assim eu vou cantar. Tá certo? A tia tentou cantar aí no ritmo bem harmonioso, tá certo? Porque nós vamos entender um que é um som harmonioso e um que é um som não harmonioso, tá certo? Então, a nossa voz, uma música que nós escutamos, um barulho de uma moeda que cai no chão, né? São diferentes exemplos de sons, né? São diferentes fontes e que fazem barulhos diferentes, né? Que fazem um som diferente, tá certo? Os sons, eles acontecem sempre que existe uma fonte de vibração, que gera ondas de vibrações em ambientes, não é? Esses ambientes, né? Pode ser o ar, pode ser a água, né? Ou até a matéria sólida, tá certo? Nós recebemos esse som pelo meio auditivo, que é o nosso ouvido, né? É ele que capta todas as ondas sonoras e ele envia para o nosso cérebro, que vai interpretar, que vai armazenar, não é? Esses sons. E existem os sons que são harmoniosos e existem sons que não são harmoniosos, né? Geralmente, gente, existem pessoas que falam muito alto, existem pessoas que escutam o som muito alto e isso atrapalha a nossa vida. Por quê? Porque tem gente que gosta de ouvir sons baixinhos, porque ele sabe que aquilo vai prejudicar a sua audição, né? Nós acabamos de saber que recebemos todos os sons, todas as vibrações, tudo é enviado para onde? Para o nosso órgão auditivo, que é o nosso ouvido, né? Então nós escutamos o miado do gato. Olha como existem sons de diferentes maneiras, olha. Nós escutamos dos animais. O gato mia, o cachorro late, né? A galinha faz o seu cococó. É som, tia? É. E é diferente, né? São sons diferentes, né? Então, existem os instrumentos musicais, que também fazem o quê? Os sons diferentes. O violão faz a sua maneira, a guitarra a sua maneira e a bateria faz aquele barulhão. Não é assim? Mas são o quê? São todos sons manipuláveis que compõem músicas e que são classificados de acordo com a forma que ele emite os seus sons, tá certo? Existem aí as bandas, né? Vocês não já viram as bandas tocando? Quando eles organizam a música, quando eles tocam em um ritmo só, a banda sai com um som bem harmonioso e fica um som agradável, não é? Mas quando o som
Fica, um toca de um jeito, um toca do outro, um toca baixo, um toca alto, saiu do ritmo, se torna um som que não teve harmonia. E é um som desgastante para o nosso ouvido, né? Uma outra coisa é quando todo mundo fala ao mesmo tempo. Aí a tia Lúcia não consegue entender, né? O meu aparelho auditivo, o meu ouvidinho, ele não consegue interpretar o que uma pessoa quer dizer. Se tornou uma conversa, o quê? Desarmoniosa. Não teve harmonia naquela conversa, não teve a sintonia que nós precisamos, não é? Então a nossa voz, ela é o resultado da vibração das membranas elásticas localizadas dentro do nosso pescoço, não é? Chamadas de pregas vocais. E elas vibram graças à passagem de ar que sai dos nossos pulmões. Por isso é que não conseguimos falar direito quando estamos sem fôlego, quando estamos cansados, quando estamos com a nossa garganta inflamada, quando estamos com algum problema de alergia, nós não conseguimos falar direito, tá certo? E aí, se na sua casinha você quiser, hoje eu vou montar uma banda na minha casa e vou colocar umas panelas lá, vou fazer um barulho, né, uma tampa de panela, fazer um barulho diferente, você vai observar que o som vai sair diferente, tá certo? A tia colocou uns grãozinhos aqui, ó, de feijão, né, porque a tia queria fazer um chocalho, ó. Eu queria que vocês escutassem que esse chocalho faz um som diferente, ó. Tá certo? Nós precisamos produzir sons diferentes, ó. Certo? Quando a tia bate no copo, ó, a tia também tá produzindo um som diferente. Mas aí depende da que a tia quer fazer. Se a tia quer bater baixinho ou se a tia quer bater muito alto. Por quê? Porque quando nós escutamos um som muito alto, ele vai prejudicar, tá certo? A exposição prolongada de barulhos muito altos, eles vão prejudicar a nossa audição, podendo causar uma perda gradativa da nossa capacidade de ouvir. É importante proteger o nosso ouvido, né? Ouvindo sons mais baixos, procurando estar em lugares menos barulhentos, né? Porque às vezes nós temos aquele vizinho que usa aquele som no paredão, né? E aí prejudica a nossa audição, porque fica um barulho na nossa cabeça, na minha cabeça fica aquele tum, 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 e eu não consigo me concentrar em nada, tá certo? Então, os sons, eles prejudicam a nossa audição, tá certo? A melhor forma de zelar a nossa audição é nos prevenindo, é seguindo algumas medidas que vão nos ajudar a manter a saúde dos nossos ouvidos. Quem se expõe a sons como os cortadores de grama, os aviões, as máquinas e as indústrias, com certeza, no futuro, eles vão ter algum problema na sua audição, tá certo? Eu conheço um homem que ele trabalhou muito tempo em indústria, lá da minha igreja, e hoje ele já não escuta pelo ouvido, ele só consegue escutar só pelo outro ouvidinho. A gente fala com ele várias vezes para ele poder ouvir, mas ele fala que foi por conta das máquinas da indústria que ele trabalhava. Então, é importante, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vendo os vídeos, né? Vocês estão vendo os vídeos pelo YouTube, colocando os fones, né? Eu vejo muito vocês com aqueles fones de ouvido. É importante que vocês coloquem e deixem o volume baixinho. Para quê? Para não prejudicar o seu aparelho auditivo, né? A sua audição, né? Seu ouvido, tá certo? Então, não use fone de ouvido no volume máximo, tá certo? Os fones diretamente ligados aos nossos ouvidos, os sons que geram, eles entram em contato direto com o nosso ouvido. E isso vai prejudicando a nossa audição.
Agora, eu vou lançar um desafio, tá certo? Eu criei aqui um objeto barulhento, ó, um chocalho, certo? Eu quero que vocês em casa criem também um objeto que faça barulho, né? Pode ser até aquele telefone sem fio, que você vai falando com a sua mãe de um lado, ela vai fazendo do outro, você vai ouvindo lá o som que sai, né? O valor sonoro que sai, tá certo? Você vai criar, vai bater a foto e vai postar lá no grupo pra tia Lúcia ver. Ó, tia Lúcia, o desafio de hoje, da aula de ciência, não era? Era confeccionar um objeto que fizesse barulho, né? Um som diferente, tá certo? O meu chocalho fez tananana, foi? Depois eu fiz outro som, ó, pananana, tá certo? Mas aí você vai confeccionar um objeto que faça um barulho diferente, tá certo? Tia, eu quero brincar de telefone sem fio. Chama a mamãe, eu chamo o papai, eu chamo um parente que esteja em casa com vocês. Pega um copinho descartável, né? 2 copinhos descartáveis e confecciona. Vocês também vão ver como é muito legal. Vamos ver como é legal, certo? Agora vamos para a nossa atividade. Na página 103, ele diz assim, ó. Responda as questões. O que produz os sons? Nós já acabamos de ouvir que os sons são produzidos por vibrações, certo? Na letra B, qual o órgão que usamos para perceber os sons? Eu acho, gente, que é ou o nosso nariz ou a nossa boca. Eu acho, né? Tá certo? Ele vai dizendo assim, qual é o órgão que usamos para perceber os sons? Para perceber os sons, tá certo? Então você vai prestar atenção e vai responder corretamente, porque vocês são muito inteligentes. Na letra C, a voz é resultado da vibração de que parte do nosso corpo? A tia falou que é das cordas vocais, né? Não tem como errar de jeito nenhum. Faça a correspondência adequada. O ar é soprado dentro de um instrumento. O som produzido pelo impacto de 2 corpos ou mais acontece nos... O violão é um exemplo de... Um exemplo de instrumento eletrônico é o teclado eletrônico e o som. E aí nós temos 2 alternativas para você fazer a correspondência. Nós temos teclado eletrônico, sopro, instrumento de percussão, instrumento de corda, tá certo? Então ele está lhe perguntando e você vai fazer a correspondência. Ó, um exemplo de instrumento eletrônico. Aí eu vou, será que o teclado eletrônico é um exemplo, hein? Se for, vou colocar o número 4 lá, tá certo? Na página 104, tá dizendo assim, marque apenas as alternativas corretas. A passagem do ar, ela gera a vibração das cordas vocais? Será, hein? Vamos pensar. O violão é um instrumento que emite um som por sopro? Eita! A voz humana é produzida pelo atrito das cordas vocais? Os instrumentos de percussão são eletrônicos? Só tem uma alternativa correta, viu, gente? Aqui, na 4ª questão. O que diferencia um som harmonioso de um desordenado? Né? A tia falou que os sons harmoniosos são gerados com ritmo, né? Enquanto os sons desordenados são feitos em ordem sem ritmo nenhum, né? Feito de qualquer jeito, ninguém entende nada, né? Na 5ª questão, que animal gera um sono roçando as partes duras das asas umas nas outras? Vou dar uma dica, viu? É um bichinho pequenininho que aperreia a nossa cabeça de noite durante o nosso sono. Às vezes na nossa aula a gente quer gravar e ele tá lá. Tô dando uma dica, hein? Fica roçando a perninha na outra, fazendo um barulho. E muitas vezes eles aperreiam muito à noite no nosso sono. Certo? Olha a dica do animal aí. Na 6ª questão,
Pesquise e responda. O cochoar é o som do sapo. A galinha faz o quê? O burro faz o quê? O som da vaca é o... E o som do cão é o... Né? Quando ele faz au, 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 ele está latindo. Certo? E na última página, na 105, leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Aqui é uma interpretação. A gente vai ler o texto. A poluição sonora é um dos fatores que contribui para o estresse diário da sociedade. É muito comum vermos pessoas sentindo fortes dores de cabeça depois de enfrentar um trânsito nas capitais brasileiras, vizinhos ouvindo música com volume altíssimo, pessoas nas ruas falando muito alto e etc. Isso é comum a gente ver no dia a dia, não é? Já falou. A partir daí, é preciso que haja uma conscientização ao utilizar um aparelho de som. Tanto faz no carro como em casa. A buzina do carro no trânsito, de falar em um tom moderado e regular, para que tenhamos uma saúde auditiva, né? Para que a gente não prejudique o nosso ouvido. De acordo com o texto, quais são as causas da poluição sonora? E aqui no texto já está bem claro, viu? Barulho de buzinas de trânsito, uso de aparelhos de som, e aí você vai procurar no texto. Na B, pesquisa no dicionário o que significa poluição sonora, tá certo? Poluição sonora. O que é a poluição sonora, hein? É uma poluição ambiental que consiste em intensidade excessiva de ruídos. Você vai, olha aí a tia dando uma dica, né? E na letra C, comente quais devem ser os nossos hábitos diários necessários à saúde auditiva. Como nós devemos manter o nosso dia a dia? Nós precisamos falar baixo, nós precisamos ouvir o nosso fone de ouvido moderadinho, baixinho, né? Precisamos estar em ambientes tranquilos, evitar barulhos, evitar barulhos em excesso de som, e assim nós vamos mantendo o nosso ouvidinho sadio. Na letra C, e você sofre com alguma poluição sonora? Aí você vai responder porque é pessoal, né? No seu vizinho tem aquele barulho de som muito alto, né? Na sua rua passa carro direto, buzinando o tempo todo. Aqui na minha rua passa, viu, gente? Passa carro direto buzinando, né? Tem aquele trânsito, que é um trânsito descontrolado, né? E aí você vai escrever aqui na questão D, tá certo? Então, essa foi a nossa atividade de ciências. Eu espero que vocês façam o desafio, que vocês realizem as atividades, tá certo? Que vocês batam a foto, mesmo que você realize, não queira bater a foto, mas me dê um ok lá no grupo, dizendo assim, tia, eu fiz a tarefa, tá certo? Porque todo dia a tia fica colocando a chamadinha, a presença de quem coloca o ok lá no grupo, tá bom? Pois aí, um beijo, tá certo? E até a nossa próxima aula. Tchau!